Mas aí voltou pro Rio de Janeiro. Sim. E aí, como é que foi? Ficou em qual delegacia aqui? E aí que foi quando começou a minha história com abuso sexual de crianças. Porque eu vim para o Rio, aí o dia que eu fui me apresentar até então não sabia onde eu ia trabalhar. E aí, num primeiro momento, quando você vem tão entusiasmado, sabe, Romulo? Tipo, ah, que bom. Lá em Belém foi maravilhoso, fui muito feliz, mas a gente fica muito feliz de voltar para casa. E aí, quando eu voltei, eu fui lotada numa delegacia que trata dos direitos humanos. Assim, de tempos em tempos, às vezes algumas matérias mudam, Uhum. né? Ah, até o ano tal, tal matéria, era, matéria que eu digo tal crime era tratado na delegacia tal. De repente, por ter ganho uma proporção muito maior, às vezes passa para uma outra delegacia ou por questão de afinidade, por vezes. Enfim, aí eu fui trabalhar numa delegacia que ela cuida dos direitos humanos, vamos assim dizer. Então, cuida de crimes de ódio na internet, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, tráfico de seres humanos, direito eleitoral, crimes contra direitos indígenas, trabalhistas. E aí eu fui trabalhar lá. E aí, num primeiro momento, eu fui trabalhar com abuso, dentre alguns outros crimes, fui trabalhar com abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que é uma matéria que, muito embora, que é um crime que, muito embora todo mundo seja unanimidade no sentido da crueldade, da barbaridade, da necessidade de um combate sistemático, é um crime que muitos, a gente vê às vezes muitos policiais extremamente competentes falam, Paulo, eu não dou conta de trabalhar com isso. Eu não dou conta de ouvir, por exemplo, um preso, de fazer um interrogatório de um preso em flagrante. E que vire realmente no interrogatório dele, ele confesse, abusei, gosto de abusar sexualmente de crianças, tenho prazer sexual com isso, faço isso há X tempo. E assim, e para piorar essa dinâmica, o que acontece? Muitos dos crimes, num primeiro momento, para a população leiga como um todo, as pessoas às vezes olham, ah, mas tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal atua no combate, no enfrentamento a esse tipo de crime. Mas a gente sabe que tem determinadas características, vamos assim dizer, que atraem atribuição para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal. E a Polícia Federal, ela normalmente inicia uma investigação a partir de uma imagem. Então é muito mais impactante, porque você ouvir um relato é algo muito doloroso, muito difícil. Você fazer determinadas perguntas que realmente são imprescindíveis é muito complicado, porque você sabe, principalmente quando você está ouvindo a vítima, que você está tocando em determinadas feridas extremamente dolorosas. Mas quando você vê, quando você analisa um vídeo de um estupro de uma criança, é uma coisa indescritível. É uma coisa assim inenarrável. Muitas vezes eu ouço das pessoas. É claro que as pessoas falam, às vezes, sem ter cuidado com a palavra, mas falam assim: ah, Paula, você já acostumou. E eu falo, com a barbárie você não se acostuma nunca. Até porque cada um daqueles casos é um caso único. Muito embora você esteja assistindo, você saiba que não é ao vivo, inúmeras vezes dava a vontade real de você enfiar a mão pela tela e tipo para arrancar aquela criança daquela situação. A primeira reação da gente, eu acho que não é nem com os criminosos, a primeira reação é realmente de resgatar a criança, é de tirar a vítima daquela situação. Enfim, e aí eu comecei a trabalhar e num primeiro momento eu pensei assim, cada um no seu quadrado. É um problema que não é um problema só de polícia ou da polícia, é um problema social gravíssimo, atual, que a gente ainda, como sociedade, não amadureceu o suficiente para lidar com isso. Ah, houve alguns avanços, eu acredito que avanços muito tímidos ainda. A gente precisa de medidas que sejam mais efetivas nesse enfrentamento. E aí, no primeiro momento, eu pensei assim: se eu fizer só a minha parte como delegada, eu já estou dando a minha contribuição. A família vai fazer a parte dela, a área da saúde vai fazer a parte dela, a educação, as igrejas, e aí eu falo religião como um todo. Então, cada um vai fazer o seu quadrado. E aí, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ver muita coisa, no mínimo, para se dizer, bizarra, impactante, que não faz qualquer sentido para as pessoas, vamos assim dizer, comuns, não vou usar a palavra normal,
Eu falei, peraí, eu tenho que estudar para entender que universo é esse. Porque não se trata só de aplicar o tipo penal. Não é uma análise somente jurídica. Você precisa entender aquele cenário, para entender quais são os atores, como que cada um contribui, como que um abusador, ele, na verdade, ele é um criminoso quanto mais, como ele causa esse rastro de destruição. Então, não é só porque ele é bom no que ele faz, é porque os diversos segmentos que estão ao redor dele são ruins em algum grau, estão falhando, ruins no sentido de falharem, né? Enfim, aí eu comecei a estudar e aí eu comecei a ver que vários desses outros quadrados, vários desses outros segmentos não cumpriam seu papel, não cumpriam com a sua obrigação, que a família falha muitas vezes. E aí isso começou a me assustar. Por quê? Porque a criança continua numa situação de risco, de extrema vulnerabilidade. E aí, enfim, e aí por conta disso, eu comecei a dar palestra, até para você começar a conscientizar, porque eu acredito que determinados assuntos eles precisam ser falados, não é para chocar, não é para agredir ninguém, mas é para trazer uma realidade. Você, como médico, quando você vai dar um diagnóstico para um paciente, mesmo que o paciente fale, eu não quero saber, fala para esse meu parente aqui, conta para o meu marido, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe. Mas você tem que falar o que é. Mesmo que você use palavras mais amenas, mesmo que você vá falando de uma forma mais gradativa, mas não adianta a pessoa ter um câncer e você falar assim, olha só, você está com resfriado. Vai para casa, toma vitamina C por 3 dias, cama que você deita, repousa que vai melhorar. Dessa forma você está ajudando, eu sempre falo, só existem 2 lados, o lado do criminoso e o lado da vítima. E de que lado que você está? Então, na medida em que você escolhe minimizar os atos praticados, que você escolhe Culpar a vítima, né? Culpar a vítima, não ouvir a vítima, entendeu? Que você passa a mão de alguma forma na cabeça daquele predador sexual, você está sim escolhendo o lado do criminoso. E você está sim auxiliando de alguma forma. E eu gosto de dar alguns exemplos muito simples, que nem quando tem um grupo, um bando, 2 pessoas, 3, que se reúnem para praticar, por exemplo, um furto, um roubo, que um dirige o carro, o outro dá cobertura, o outro abre a porta, e às vezes é um que efetivamente vai recolher os pertences, por exemplo. Eles estão na mesma empreitada criminosa. Só que cada um, da mesma forma como eu falei de equipe, de grupo, etc., eles estão na mesma empreitada criminosa. Só que cada um atua de uma forma. Então, para um criminoso sexual, por exemplo, conseguir agir de forma anônima, anônima entre aspas, mas anônima das autoridades públicas, é por tantos anos, quiçá décadas, é porque ele tem comparsas. E quando eu falo comparsa, não necessariamente é alguém que segura a criança para ele estuprar. Tem isso? Tem. Mas são pessoas que falham de diversas maneiras. Muitas que acreditam que não têm o dever legal, tipo, não é problema meu, não é com meu filho, e muitas que têm o dever, a obrigação legal e que não agem. Então, assim, é um cenário muito assustador que a maioria das pessoas, muitas vezes, assim, quantas vezes a gente, em ocorrência, em operação, a gente estava com um policial militar cascudo que ficava, assim, apavorado com o cenário que via. Ele falava, Paula, já catei miolo de colega no chão, eu não imaginava que essa aberração existisse. E eu falo aberração não só pelos cenários que a gente vê, mas são vítimas, muitas vezes, com 1 ano de idade. Sabe, são vítimas que, às vezes, é a mãe segurando, é o pai estuprando, é a mãe sentada na cama assistindo. Então, são cenários, e isso é bom porque a gente faz um outro alerta, porque a nossa sociedade também, aqui eu vou vir cheia de críticas, a gente consegue ver os homens como criminosos violentos. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de constatar, de aceitar que existem mulheres que são criminosas violentas também. Não só mentoras intelectuais, mas também executoras dos crimes. Que colocam a mão na massa, que fazem, que contribuem, que possibilitam que a coisa aconteça da maneira que aconteceu.
que sem a atuação dela não aconteceria daquela forma.